Então, o Frederico tem 8 anos, tá? Ele tem uma história, nossa família tem uma história bem emocionante, tá? O Frederico, ele nasceu prematuro extremo, de 25 semanas de gestação. Ele, então, ficou um período, 121 dias na UTI, na PUC, e então, o que que eu, falando agora essa questão da prematuridade, Gitânia, é o que eu quero abordar contigo, tá? Sobre a questão dos comportamentos relacionados a isso, e como eu, como mãe, devo agir com ele e trabalhar com o Frederico. Ótimo, ok. Que legal, Cleto, trazer esse tema. Muita generosidade tu é compartilhar e a gente também poder compartilhar com os pais e mães que estão aqui um pouco do conhecimento do Formando Pais sobre este assunto. Então, para quem está nos assistindo aqui, acompanhando a nossa live, já vou deixar de antemão para vocês que dentro do treinamento Formando Pais, nós nos detemos também e nos preocupamos em contemplar todos os tipos de filhos. Então, a gente tem um módulo dentro do Formando Pais que é sobre os tipos de filhos. Nós temos desde o filho único, filhos gêmeos, nós temos filho adotivo, temos também o filho que nasce prematuro. Porque a nossa abordagem é para que os pais entendam que conforme o filho, o seu nascimento, a chegada ao mundo, alguns padrões comportamentais, o desenvolvimento emocional dessa criança, ela tem a ver com isso também. Então, a nossa visão dentro do Formando Pais sobre a prematuridade é uma visão mais emocional, comportamental, educativa. Não é uma visão da área médica, não é uma visão nesse sentido, mas é uma visão comportamental. E, Clê, assim, ó, quando se fala em prematuridade e o número de semanas com que o Frederico nasceu, então, realmente, ele nasceu, como tu disse, prematuro extremo. Isso. O processo de desenvolvimento dele, ele concluiu depois na UTI, na incubadora. E quando a gente fala em desenvolvimento emocional, a criança ela aprende, ela está em processo de desenvolvimento desde a sua concepção. Dentro da vida intrauterina, ela vive emoções, ela tem um processo de aprendizagem, ela tem o desenvolvimento biológico, mas ela também já tem esse desenvolvimento emocional. E quando nós estudamos lá para fazer o módulo dos tipos de filhos, sobre a prematuridade, uma das coisas que me chamou muito a atenção, e os dados, é uma pesquisa, e os dados dessa pesquisa estão lá dentro do Formando Pais, que o nosso país, o Brasil, tem um índice bem alto de crianças que nascem prematuras. Mas foi feita uma pesquisa em que quais eram, então, as consequências, quais eram as sequelas que poderiam ficar a partir da prematuridade, o que afetaria essa criança no fato de ser prematura. E essa pesquisa diz que o que causa algum problema no desenvolvimento emocional da criança não é o fato da prematuridade, independente de quantas semanas a criança nasce, mas sim o período que essa criança ficou na UTI neonatal. Esse período, os procedimentos médicos, esse período de estresse, de separação da mãe, é que causa na criança, né, vários desconfortos e podem, ali naquele momento, se instalar alguns padrões de comportamento que, se não percebidos pelos pais, podem ser levados para ao longo da vida, até a vida adulta, para o resto da vida. Então, a criança, ela sente muito... As emoções básicas, medo, raiva, tristeza e alegria, estão presentes já no bebezinho. Então, aquele período que a criança fica ali na UTI, ele pode ser um período que a criança sinta muito medo, que ela tem uma sensação de estar sozinha, de estar longe da mãe. Então, nós conversamos com pais e mães que tiveram filhos prematuros, a gente estudou sobre isso, e como é importante o pai e a mãe, naquele momento ali, estarem juntos e conversarem com aquela criança, explicarem para aquela criança o que está acontecendo com ela, por que o pai e a mãe não estão junto com ela naquele momento,
que os médicos que estão ali, os enfermeiros, são pessoas muito confiáveis e que vão estar cuidando dele enquanto a mãe e o pai estão aguardando do lado de fora. Conversar com o bebê como se estivesse conversando realmente com uma pessoa adulta, para que ele entenda aquele processo. Porque realmente é um processo muito difícil e estressante para a criança. E quanto mais vínculo afetivo, quanto mais conversa, explicação, quanto melhor os pais entenderem, como tu disse, ninguém está preparado para ter um filho prematuro, mas quanto mais os pais entenderem esse processo, melhor é para a criança. Mas o Frederico passou, tirou de letra, cresceu, já está com 8 anos. E tu me fala sobre padrões de comportamento. Não tem como te dizer, Clê, assim, ó, que todos esses padrões possam fazer parte da vida do Frederico. Porque a mente humana ela é incrível. E uma coisa são os fatos que acontecem e outra coisa é o significado que a mente dá. Então, as memórias, as emoções que o Frederico tem guardado lá na memória dele, que memórias são? Não são o fato em si, os fatos em si, mas os significados que a mente deu daquele momento que ele viveu, das intervenções que ele teve, do procedimento que ele teve. Então, o que pode acontecer? Quais são padrões de comportamentos comuns de crianças que nascem prematuro? O primeiro que a gente pode falar é a imaturidade. A criança sentir que nunca está pronta. Sentir que nunca está pronta para fazer as coisas. Essa falta de preparação. Tipo, nasci muito antes, não estava preparado. Esse pode ser um padrão de comportamento e é muito comum nas crianças prematuras. Também, a criança ela pode se sentir, pode desenvolver o padrão de comportamento de vulnerabilidade. De se sentir vulnerável, ficou sozinho, longe da mãe, de desenvolver medo do futuro, medo pelo próprio fato de estar ali sozinho, sem saber o que está acontecendo. Então, pode ser também um padrão de comportamento. Também pode surgir a questão, Clê, assim, como é que eu vou te dizer? De dependência. Tipo assim, eu preciso que alguém me ajude. Esperar que alguém faça algo por mim pode ser um padrão de comportamento também. Ansiedade, pressa, está sempre apressando os outros. Tudo é antes, não sabe esperar, muita pressa, assim, ansiedade. Isso também pode acontecer. Um sentimento de ser deixado para trás, de ter sido esquecido, isso também pode surgir numa criança que nasce, que passa por esse período lá da UTI neonatal, não só pela prematuridade, mas por ter ficado esse período lá. Então, são alguns padrões de comportamentos que se manifestam na criança. E pode, às vezes, também não só o medo, mas também a raiva. A raiva pode surgir nesse momento, assim, ó, porque me deixaram aqui, não estou entendendo o que está acontecendo, eu estava junto com a minha mãe, não estou mais, tem um monte de pessoas estranhas, tem luzes, tem sons diferentes, então são tudo fatos que podem gerar significados e se transformarem em padrões de comportamento na vida da criança. Então, o que os pais podem fazer neste caso? Assim, ó, identificando. Eu não sei se tu já identificou algum desses padrões. Sim.